Bem, aqui tudo para nós, para que a gente entenda e contextualize, a tipagem está relacionada à característica do valor do qual nós temos, por exemplo, nos nossos vetores. Nós definimos esse tipo de objeto, os vetores, que são os objetos mais simples em termos de dados que nós temos no R, são os vetores atômicos, do qual a gente diz que os elementos eles têm a mesma tipagem, ele é do mesmo tipo. E aí o seguinte, a gente falou de algumas funções lá no modo básico, como a função typeOf, o mod ou storage mod, do qual você pode saber qual é o tipo do objeto, isto é, o tipo dos valores que estão no seu objeto. E aqui a gente diz o seguinte, o que ocorre e o fato dela ser uma linguagem de programação forte é no sentido de que todo objeto no R ele tem um tipo, ele é tipado. Então, e ele é na condição dinâmica, porque, por exemplo, aqui pegando um vetor atômico, a gente sabe que a definição de um vetor atômico no R é aquele objeto do qual ele recebe valores de mesmo tipo. Só que aqui o que acontece? Perceba que eu tenho aqui um objeto true do tipo lógico, do qual eu crio e associo ele a um nome, que é um vetor, de nome vetor. Então, quando eu peço o primeiro typeOf desse vetor, ele me retorna lógico. Observe que nós estamos utilizando o typeOf ao invés do mod, porque a tipagem que nós estamos interessadas são aquelas tipagens que estão associadas à linguagem C. Por quê? A maioria dos pacotes, a maioria das funções que nós temos do pacote Base, que é um dos pacotes mais importantes na base de pacotes do R, isto é, aqueles pacotes que são instalados ao você instalar o R, e quase todas as funções são feitas principalmente na linguagem C. Então, quando a gente quer criar funções e precisa entender a tipagem, elas vão estar mais relacionadas à tipagem da linguagem C do que das demais que nós temos na arquitetura do R. Por isso, nós vamos usar a função typeOf para isso. E aí, o que acontece? Eu associei o vetor apenas um valor true, que é do tipo lógico, mas também nesse vetor eu indexei no segundo elemento que não existe nenhum valor, o valor 1. E aí eu aumentei, quer dizer, eu acresci nesse objeto, vamos entender assim, mais um elemento, do qual mais um elemento que eu adicionei, agora ele não é mais um elemento lógico. Quando eu peço o typeOf, ele agora é um double, isto é, um número real. Isso é uma linguagem de computação que nos indica que esse número ele tem uma dupla precisão. Tá? Mas vamos entender em termos matemáticos como um número real. Bem, ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que esse número antes, esse vetor era do tipo lógico, e agora ele foi o que a gente chama coagido. Então, dinamicamente, pelo fato do vetor ser um vetor atômico, do qual só permite elementos iguais, dinamicamente, o R, por si só, ele coagiu esse true para um objeto do tipo double. E agora o nosso vetor ele é double. Mas, na sequência, eu acrescento um outro elemento, um outro valor, que agora ele é do tipo caractere. E agora, quando eu uso o typeOf para verificar esse meu vetor, do qual esse caractere foi acrescido agora na terceira posição do nosso vetor, ele agora nos retorna um typeOf do tipo caractere. E quando eu verifico o nosso vetor, veja que em todos os elementos agora temos aspas. A primeira correção, quando
existiu do lógico para o double, ele transformou o valor lógico true em 1. Porque se for false, isso já é por default do próprio R. Se fosse false, retornava o valor 0. Aqui nesse caso, ele está me retornando a correção que ocorreu aqui automática, sem a nossa intenção. Ele coagiu pelo fato do vetor atômico só permitir elementos iguais, de lógico para double e depois caractere. E aí veja que o retorno de vetor agora, todos os elementos tiveram uma aspa. Essa correção é o que torna a linguagem de programação de tipagem dinâmica. No sentido de ser forte, é pelo fato de todo objeto em R ser tipado nesse aspecto.